Olá, alunos do segundo ano. Vou procurar nesse terceiro período apresentar o conteúdo a vocês de uma maneira mais simples. Tentarei gravar semanalmente um vídeo que possa auxiliá-los na compreensão dos conteúdos que serão ministrados nesse período e também na resolução das questões que serão sugeridas. Espero que vocês assistam o vídeo até o final, resolvam as questões, qualquer dúvida, é só me chamar no privado no WhatsApp. Vamos iniciar o nosso estudo da química do terceiro período, entendendo e compreendendo o que é a termoquímica. A termoquímica, ela tem como objetivo o estudo das variações de energia que acompanham as reações químicas. Para que uma reação ela possa ocorrer, é necessário que seja absorvida ou liberado um tipo de energia, tanto nas reações químicas como também nos processos de mudança de estados físicos. Por exemplo, para que a água ferva, para que ela passe do estado líquido para o gasoso, ela necessita de alguma energia para acontecer, para que esse processo ocorra. Quando você coloca uma garrafa de água na geladeira, ela também precisa de um certo tipo de energia absorvida ou liberada para que, por exemplo, a água líquida ela se transforme em gelo, em seu estado sólido. Então, todas essas questões de reações químicas e também mudanças de estados físicos da matéria, elas necessitam de energia. A termoquímica, ela estuda esse processo, ela estuda a variação dessa energia que é envolvida nas reações químicas. A origem da energia, ela envolvida numa reação química, ela decorre basicamente de um novo rearranjo das ligações químicas. As ligações químicas se rearranjam novamente para poder formar os produtos. O conteúdo de energia armazenado, principalmente na forma de ligações, ela é chamado de entalpia. A partir de agora, vocês irão ouvir muito esse termo entalpia. A entalpia, ela é representada por H e trata-se da quantidade de energia que é absorvida ou liberada durante uma reação química. O termo entalpia vem de entalpien, que significa calor, né? Vem do grego, que significa calor. E ela é simbolizado pelo H. Outros termos também que vocês irão, que nós, iremos muito falar e vocês irão ouvir, dois termos que eu acredito que você já tenha ouvido em algum momento da sua vida, principalmente quando se avalia as embalagens de alimentos. É a famosa caloria, né? O que é que de fato significa? Para início, nós só precisamos definir esses termos para depois nós utilizarmos esses conhecimentos. Caloria significa a quantidade de energia necessária para aumentar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. E o joule é a quantidade de energia necessária para deslocar uma massa de 1 quilograma que está em repouso, fazendo o percurso de 1 metro em 1 segundo. A partir de agora, nós vamos utilizar muito esse termo caloria, que é representado por cal, joule, que é o J, e o quilojoule, que é o que equivale a 1000 joule. Essas conversões aqui vocês precisam notar, note e anote para você utilizar nas futuras aulas, nas próximas aulas. Dando continuidade ao nosso objetivo de hoje, que basicamente é você definir o que é uma reação exotérmica e endotérmica. Nós temos aqui uma reação química que corresponde à fotossíntese, de onde nós podemos observar. Nós temos o gás carbônico, Nós temos o gás carbônico, mais a água, produzindo a glicose, que é um tipo de açúcar, glicose, mais o oxigênio, que é o ar que respiramos. Essa fotossíntese, para que ela possa acontecer, é necessário absorver a luz solar.
Portanto, ela absorve calor para poder acontecer. Se ela absorve calor, trata-se de uma reação endotérmica. Todas as reações que absorvem calor são classificadas como reações endotérmicas. Tudo bem? Temos também as reações que para que elas possam ocorrer, elas precisam liberar energia ou calor. Nós temos aqui um exemplo da combustão do etanol. Temos um exemplo do etanol, que é o etanol, que é esse álcool, reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Para que essa reação ela possa ocorrer, ela libera calor ou energia. Quando as reações liberam calor, quando elas têm a tendência de liberar calor, quando ela tem a característica de liberação de calor ou energia, trata-se das reações exotérmicas. Recapitulando, a absorção é endotérmicas e liberação de energia exotérmicas. Tudo bem? Dando continuidade. A classificação das reações termoquímicas é em exotérmicas e endotérmicas. Quando envolve a liberação de calor, energia, trata-se das reações exotérmicas, como nós já vimos o processo da combustão, Qualquer tipo de combustão ela é uma reação exotérmica, porque toda combustão ela libera calor. E também tem outro exemplo da respiração. E quando a reação ela envolve a absorção de calor, chama-se de reações endotérmicas, como por exemplo nós já vimos a fotossíntese e também outro processo muito comum que acontece no nosso dia a dia é o cozimento dos alimentos. Para que você possa compreender de que se trata uma reação endotérmicas e exotérmicas, é preciso você entender alguns termos. Como, por exemplo, nós vamos utilizar muito o HP, HR e o ΔH. Eu já falei no início que o H é a famosa entalpia, que é o que indica quanto de energia foi liberado ou absorvido. Quando se falar de HP, nós temos então a entalpia dos produtos. H de entalpia e P de produtos. HR, entalpia dos reagentes, e o ΔH é a variação dessa entalpia. A variação da entalpia é quando você tem a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Você tem, portanto, a variação de entalpia, que é o ΔH. Temos aqui umas características básicas para você diferenciar e identificar uma reação endotérmica de uma exotérmica. Nós temos aqui as reações exotérmicas, elas liberam calor, ela tem a característica de liberação de calor. Para você identificar o ΔH, você precisa pegar a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente e no final você vai encontrar um ΔH menor que zero, portanto, valores negativos. Sempre quando o ΔH ele for negativo, trata-se de uma reação exotérmica. E quando ele for positivo, professora? O contrário, reações endotérmicas. Tudo bem? Veja aqui que nas reações endotérmicas, o ΔH ele é maior que zero, portanto, ΔH positivo. Outro ponto importante que nós precisamos aprender nesta aula desta semana é avaliar um gráfico, identificar ele como exotérmico ou endotérmico. É bem simples. Nós temos aqui o exemplo desse gráfico. Como você pode notar, ΔR é a entalpia dos reagentes, então os reagentes estão aqui em cima. Para produzir os produtos, ele precisa descer. Está aqui os produtos. Se ele precisa descer, isso significa dizer que ele está liberando calor. Então, se ele está descendo, a setinha está para baixo e ele está negativo. Certamente, o ΔH será negativo. Se ele será negativo, reação exotérmica. Está descendo, reação exotérmica. Outro exemplo. Quando é que ela é endotérmica? Quando é que esse gráfico ele pode ser considerado endotérmico?
Temos o gráfico, temos a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Vamos entender como isso funciona. Nós temos aqui os reagentes, está aqui os reagentes, o R de reagentes. Para produzir os produtos, ela precisa subir, bem aqui ficam os produtos. Se ela precisa subir, setinha está para cima. Se está para cima, temos valores positivos, significando dizer que o ΔH é positivo. Se o ΔH for positivo, reação endotérmica. Tudo bem? Vamos avaliar mais uma vez como a reação pode ser considerada endotérmica e exotérmica, já sabendo do seu valor de ΔH. Nós temos aqui ΔH negativo, menos 20,2 quilocalorias. Se é negativo, exotérmico. Temos nesse ponto ΔH positivo, 267,7 quilocalorias. Se é positivo, reação endotérmica. Tudo bem? Eu espero que você tenha compreendido essa classificação de reações exotérmicas e endotérmicas. Procure fazer a atividade. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, no WhatsApp, que eu estarei lá para ajudá-los. Tenham todos um bom dia.